Muito provavelmente você já deve ter ouvido alguém falar contra o estudo aplicado da Bíblia alguma coisa como: olha, irmão, cuidado, hein? A letra mata. Normalmente, essa expressão é arrancada do contexto onde ela se encontra, ali em 2 Coríntios, capítulo 3, e é usada por aqueles irmãos que não gostam muito de estudar a Bíblia como uma desculpa. Ou é usada como uma acusação contra aqueles irmãos que o fazem. Mas será que Paulo tinha alguma coisa nesse sentido em mente quando ele escreveu essas palavras aos nossos irmãos em Corinto? Será que o que Paulo queria dizer é que se nós nos aplicarmos ao estudo da Bíblia, nos aprofundarmos nas Escrituras, isso pode nos render alguma consequência ruim no sentido de frieza ou morte espiritual? Vamos dar uma analisada no contexto imediato onde essa expressão acontece na Bíblia, para que a gente possa entender o que ela quer dizer. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 4, Paulo escreve o seguinte: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aqui eu quero ponderar o seguinte: Paulo, nos versos anteriores, ele vem construindo um argumento colocando em contraposição a lei de Moisés e graça. No verso 3, por exemplo, ele vai falar de uma carta que é escrita não em tábuas de pedra, aludindo à lei de Moisés, mas em tábuas de corações humanos, aludindo ali ao cumprimento de Ezequiel 36 e de Jeremias 32. E agora ele fala que ele é ministro dessa nova aliança. Bom, e agora ele vai explicar um pouco melhor o que ele quer dizer com isso. Ele fala que ele não é um ministro, seguindo aí o capítulo 6, não é um ministro da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então até aqui já começa a ficar claro para a gente que, por letra, Paulo quer dizer a lei de Moisés. Então ele está fazendo sempre essa contraposição entre lei e graça, entre lei e evangelho de Jesus. Então não parece ser que Paulo está dizendo contra o estudo da palavra. Mas vamos seguir o verso 7, onde ele vai explicar um pouco melhor essa afirmação que ele acabou de dizer, que a letra mata. Ele diz o seguinte: o ministério que trouxe a morte, que ministério foi esse? O ministério da lei. Foi gravado com letras em pedras. Aqui de novo aludindo à lei de Moisés. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Aí ele agora faz a contraposição com o Evangelho. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Será glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Então aqui fica claro que o que Paulo quer dizer por letra que mata, ele se refere à lei de Moisés. A lei que ela evidencia o pecado e denota a nossa separação em relação a Deus, denota a nossa depravação. Paulo em Romanos 7 vai dizer o seguinte: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. E isso, a lei escrita, está falando da lei de Moisés, os mandamentos da lei. Que diremos então, verso 7? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Seguindo no verso 12 agora. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento se mostrasse extremamente pecaminoso. Então, a lei ela veio para denunciar o pecado. É pela lei, pelo padrão perfeito de Deus, que nós sabemos o quão depravados nós somos. Então é a referência disso que Paulo fala em 2 Coríntios 3. Então não existe ali nenhuma desculpa para que a gente possa dizer que não é para que nós estudemos a palavra, não nos aprofundemos no conhecimento das Escrituras. Muito pelo contrário, em outros lugares nós vamos ver a Bíblia nos exortando
a sim estudarmos com afinco a palavra de Deus, a Bíblia. Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, Paulo fala sobre as características do obreiro aprovado. E ele diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, para Paulo, manejar corretamente a palavra da verdade, ou seja, as Escrituras, a Bíblia, é uma das características que são indissociáveis do perfil de um obreiro aprovado. Em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, Paulo vai dizer o seguinte, verso 14: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, isso é, as Escrituras, a Bíblia, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então as Escrituras são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Toda a Escritura, verso 16, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o que faz o homem de Deus apto e plenamente preparado para a boa obra? É o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça que vem através da Escritura. Ou seja, para que eu seja apto e plenamente preparado, eu preciso de conhecer, de estudar a fundo as Escrituras, a Palavra de Deus. Tem uma infinidade de textos que eu poderia citar para embasar isso que eu estou dizendo. Mas eu quero deixar aqui um último exemplo. Lucas, no capítulo 17 de Atos, ali no verso 11, cita os bereanos, um grupo de irmãos ali que é citado uma única vez na Bíblia e com distinção. Lucas vai dizer que eles eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Por quê? Porque além de receber o ensino de Paulo com muita avidez, com muita sede, com muito interesse, eles, além disso, eles examinavam nas Escrituras todos os dias para saber se aquilo que Paulo estava dizendo era verdade. Se aquilo que Paulo mostrava que se cumpria em Jesus e fazia dele o Cristo de Deus, o Messias prometido na Velha Aliança, prometido no Velho Testamento, era verdade. Então, os bereanos, quando ouviam os ensinamentos de Paulo, eles sorviam aquilo, eles guardavam aquilo, eles pegavam aquilo, e depois eles iam para as Escrituras estudar e ver se aquilo era verdade, se aquilo encontrava respaldo nas Escrituras, que é a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não tem nenhuma brecha, nada que você possa usar na Bíblia para justificar a sua falta de interesse na palavra de Deus. Pelo contrário, quanto mais você estudar a Bíblia, mais você vai ver os grandes homens de Deus, não só indo a fundo em busca do conhecimento de Deus nas Escrituras, mas te aconselhando, te exortando a fazer o mesmo. Então, para que você seja aquele obreiro aprovado, para que você alcance a estatura de varão perfeito, se dedique a estudar as Escrituras, se dedique a conhecer Jesus, o Cristo de Deus, o Cristo das Escrituras. Quando nós nos afastamos das Escrituras, nós corremos um perigo enorme. Corremos o perigo de criarmos para nós um Cristo diferente daquele pregado. E o que salva não é a minha fé, mas o objeto da minha fé, isto é, Cristo Jesus, o Cristo das Escrituras. Se eu creio num Cristo diferente daquele pregado da Bíblia, infelizmente, eu não sou salvo. Então, para que eu tenha certeza que esse Cristo que eu creio é Jesus, o Cristo de Deus, eu preciso de examinar a palavra e descobrir, como aqueles bereanos, se aquilo que eu creio, se aquilo que pregam para mim é de fato Jesus. Então eu te encorajo, a partir de agora, se você antes não se dedicava ao estudo da Bíblia, mudar isso. Estude a palavra, se dedique a buscar, a conhecer mais de Deus. E eu te garanto que isso vai revolucionar a sua vida. Te garanto que isso vai mudar o seu relacionamento com Deus. Você vai passar a conhecer Ele muito mais profundamente e conhecer também tudo aquilo que Ele reservou e conquistou para você. Então eu te abençoo em nome de Jesus e oro para que os olhos do seu coração sejam abertos, para que você veja a glória de Deus na face de Cristo.